Olá, que você esteja bem. Resolvi gravar esse vídeo hoje, dia 8 de agosto, exatamente porque eu recebi ao longo do dia, desde ontem na verdade, e hoje ao longo do dia, inúmeras mensagens falando sobre a abertura de um portal de Leão. As mensagens têm um pouco de diferença, mas em essência a mensagem é a mesma. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fico, de uma certa forma, incomodado com a necessidade que a grande maioria dos espiritualistas tem de se apoiar em determinados eventos supostamente cósmicos, em datas específicas, para se gerar uma sensação de mudança ou de impulso ou de qualquer outra coisa nesse sentido. E o que me incomoda não é de verdade as datas, os textos, isso não me incomoda. O que me incomoda é perceber o quanto de espiritualistas caem nessas mensagens, abrindo mão do seu discernimento, abrindo mão da sua própria prática espiritual, para experimentar uma fantasia, uma ilusão. Eu já estou há um bom tempo nessa jornada espiritual como professor, como instrutor. Quero deixar claro que o que eu falo não é verdade absoluta, mas é simplesmente um convite ao discernimento, tá? Um convite à ponderação. É mais uma provocação do que uma crítica em si. Então não levem para o lado pessoal. Se você é uma pessoa que acredita em portais, que está esperando aí as vibrações X, Y, Z, enfim, não levem para o lado pessoal, levem como uma provocação no sentido de instigar o seu discernimento, sua ponderação. E se você não gostar do que eu compartilhar aqui, joga fora, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas vamos lá. Nessa mensagem específica, falando sobre um tal de portal de Leão, a mensagem já começa naquele tom alarmista, naquele tom de levar as pessoas para uma expressão de uma ansiedade. E tem vários furos na mensagem, como por exemplo, a mensagem começa a falar sobre Sírius, a estrela Sírius, está presente sempre no verão. Aí eu falei, opa, peraí, mas agora é inverno, ou seja, a pessoa que está passando essa mensagem não sacou que essa mensagem foi traduzida, uma mensagem que está se referindo a eventos que vão ocorrer no hemisfério norte, por exemplo, porque é lá que é verão. E Sírius, de verdade agora, Sírius nem está presente no céu, não tem, talvez isso não tenha importância dentro da mistificação que está sendo propagada, mas é um ponto a ser observado. Sírius não está nem presente no nosso céu visível, ele não está ali. Agora, no nosso céu, a gente realmente observa a constelação de Leão, mas quem está mais no centro do céu noturno, se eu não me engano, é a constelação de Escorpião, tá? Mas esses dados técnicos à parte, o que é importante a gente observar é que a mensagem ela tende a mistificar a data simplesmente porque é uma coincidência, mês 8, dia 8, e aí eu pergunto, quer dizer, esse portal que vai abrir, ele é único e exclusivo para as pessoas que seguem o calendário gregoriano? E os judeus, os chineses, os hindus, que hoje não é 8 de agosto, para eles o mês tem outro nome, não é talvez nem dia 8, então como é que fica isso? Cadê o discernimento? Desde quando? Isso remete já a uma crítica que eu faço desde a época em que se popularizou na espiritualidade, aquela
busca por saber qual era o seu anjo da guarda, né? Tinha até cartilhas vendidas em bancas com o horário do anjo da guarda. Agora, espírito segue fuso horário? Como assim? Sabe? Uma energia espiritual vai seguir fuso horário para se manifestar? Então, falta um pouco de discernimento, falta um pouco de ponderação, né? E, principalmente, falta o espiritualista, de maneira geral, assumir a responsabilidade pela sua jornada. A espiritualidade é algo muito simples, não é nada mística, ela não tem que ser necessariamente esotérica, ela é natural, né? Somos espíritos, ponto. Não importa se você é católico, protestante, adventista, se você é do candomblé, da umbanda, do taoísmo, não importa. O que importa, e a única verdade, somos espíritos, usando a vestimenta de um corpo, mas essencialmente somos seres espirituais. Então, toda a nossa experiência prática do dia a dia, seja você o que for dentro da sua escolha espiritual, né, de caminho espiritual, todas as suas experiências práticas são experiências espirituais. Não pense você que a sua experiência espiritual está na hora que você começa a cantar o mantra, ou vai aplicar o reiki, ou que você vai no grupo espírita, ou que você vai na missa. A sua experiência espiritual é incessante, e ela é intrínseca, ela é natural, ela é o tempo inteiro. Você é um espírito, ponto. Não importa qual a doutrina que você está seguindo, ou se você é espiritualista, se você é universalista, saiba, a jornada espiritual, ela é tempo integral, ok? E, por mais que isso possa parecer um desalento, a jornada é carreira solo, tá? Você pode ter a presença de alguém que te ensina, você pode ter a figura de um Jesus, de um Buda, de um Krishna, de um Lao Tse, você pode ter a figura de um Maomé para te inspirar, e não para ser um modelo a ser reproduzido. A experiência é sua, e essas grandes personalidades que permeiam a nossa história espiritual planetária, elas devem ser vistas como companheiros de jornada, como estímulos, como um lembrete de que é possível realizar aquilo que eles estão compartilhando, né? Mas que para isso, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E ficar esperando o portal XYZ abrir, dizendo que vai cair a energia tal YZ, que vai facilitar o contato. Gente, ponderem, não sejam ingênuos. Todos os anos, às vezes mais de uma vez por ano, surgem essas historinhas, surgem alardes de que uma energia XYZ, que o cinturão de não sei aonde está emanando ondas de não sei o que lá, para fazer com que vá ter um acesso a uma energia renovadora, transmutadora. Se tudo isso de verdade tivesse acontecido, a gente não estava num país dividido, cheio de governos populistas, nacionalistas, um planeta onde tem, nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, crianças morrendo de fome, mulheres sendo assassinadas por babaquices, né? Pessoas em trabalho de semi-escravidão e muitas vezes em trabalho de escravidão. Então, observem, pondere o contexto, observa, né? Na tradição do yoga, a gente costuma dizer que a natureza, ela tende à ordem. E não por uma crença, mas por uma observação empírica. Se cai uma árvore na mata, isso não é um empecilho. Isso é um vir a ser, é a vida, né? Aquele tronco que cai e vira o germen de novas experiências, né? De um ponto de vista, a gente fala, puxa, caiu uma árvore ali, mas de outro, a gente percebe o que? Um princípio de ordem se estabelecendo de uma maneira equivalente. Então a natureza, empiricamente, ela tende a ajustar o jogo. Ela vai ajustar o jogo da melhor maneira possível para todos os envolvidos no jogo, né? Então, quando a gente observa esse tipo de coisa, a gente fica dependente de sinais externos, de datas, disso e aquilo. Só mostra o quanto a gente é bobo, imaturo.
A natureza está nos convidando o tempo inteiro a agirmos da forma mais natural, da forma mais íntegra, da forma mais simples, coerente com o contexto em que a gente está inserido. Porque na medida que a gente começa a entrar nesse fluxo da própria ordem natural, a gente vai começar a sentir liberdade de fato, carinho de fato, amor de fato. Como eu disse, a vida espiritual ela é muito simples, mas a nossa dependência emocional por Messias estraga todo o processo, torna o processo completamente desnecessário, tamanha as complicações que a gente gera. Então, são um sem números de crenças, um sem números de assimilações. A gente assimila muita informação espiritual sem discernir, sem ponderar, né? E muitas vezes utilizando a chancela de que essa informação espiritual XYZ veio através de uma pessoa que tem um certo respaldo, né? Então você coloca o nome de um extraterrestre qualquer, da frota estelar qualquer, e isso ganha peso de verdade, de importância ou de autoridade. É necessário a gente ter mais discernimento e principalmente é necessário a gente começar a realmente viver a nossa jornada espiritual. Lembrar um pouquinho do Gandhi, que dizia: você deve ser a mudança que você quer para o mundo. Então, se você quer que o mundo seja pacífico, seja pacífico. Se você quer que o mundo seja mais amoroso, ame mais. Tem que partir da gente. Agora, se eu e você, se a gente ficar preso a essas estruturas, a esses paradigmas, né, a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir, pode abrir 300 portais, um seguido do outro, com as energias mais renovadoras, que a gente não vai mudar. Se eu não estiver predisposto, se eu não fizer a minha parte, pode aparecer Buda, Jesus, Krishna ao meu lado, que não vai ser proveitoso para mim. Eu vou ser simplesmente um Zé Ruela perto desses caras. Por quê? Porque eu vou estar preso na minha bolha, nos meus paradigmas. Então é necessário para mim, para você, para todos nós, independente do caminho que a nossa jornada espiritual siga, é necessário que a gente coloque a mão na massa, que a gente seja um pouco mais íntegro, que a gente realmente viva os preceitos daquele caminho espiritual que a gente seguiu. Então, se você é cristão, viva aquilo que Cristo pregava, não necessariamente o Evangelho. Siga, ou melhor, a Bíblia, né? Mas siga aquilo que Cristo pregava. Se você é muçulmano, faça o que é mais coerente, aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais puro, que te conecta a um sentido de ordem dentro do islamismo. Se você é um bandista, a mesma coisa. Se você é yogi, a mesma coisa. Independente do caminho espiritual que você está ligado, que você escolheu, seja íntegro, né? Caminhe com a ideia de que você é responsável pelo seu caminho e que todas essas outras referências externas são simplesmente isso, os lembretes, referências de que é possível atingir o objetivo final. E qual é o objetivo final de todas as tradições espirituais? A conexão com aquilo que sentimos ser Deus. Independente da forma como você observa Deus. Normalmente, esse princípio chamado Deus está ligado a coisas magnânimas, um amor profundo, uma paz inquebrantável, um acolhimento e harmonia entre tudo e todos. Independente do caminho, aquilo que a gente sente ser Deus tem qualidades semelhantes. Então, quanto mais a gente se expor à nossa jornada espiritual, tendo em vista que o propósito é essa conexão com esse princípio magnânimo, supremo, sublime, que nós chamamos Deus, melhor. Agora, se eu e você simplesmente a cada data que se coincide, né, ou hora que se coincide, a gente criar mistificações em cima, a gente vai estar vivendo um mundo de ilusões. Eu costumo dizer para os meus alunos, isso há muito tempo, eu dou aula
sobre assuntos espirituais desde os anos 2000. E já tive grupos de estudos, agora estou dando uma pausa, vou retornar com os grupos de estudos sobre espiritualidade de maneira geral, sempre de uma forma universalista e com esse viés de ponderação, de discernimento, de assumir a responsabilidade. Uma das coisas que eu sempre digo essencialmente são dois os tipos dos espiritualistas: aqueles que realmente querem se desenvolver, que estão predispostos a experimentar e a realizar a jornada espiritual, e aqueles que, por algum motivo, estão simplesmente na senda, se entretendo. E o que é se entreter espiritualmente? É quando a gente, sem perceber, vai para o nosso grupo de estudos, vai para o centro espírita, para a missa, vai para onde é o local de congregação, com a mesma assinatura emocional de quem vai assistir um filme no cinema, um show de teatro ou qualquer outra coisa que sirva de entretenimento. Ou seja, a pessoa entra no seu grupo de estudo espiritual, no seu culto, aonde quer que ela vá, ela entra não realmente para construir um entendimento dos processos, mas ela entra para se banhar naquela massa, aquela onda emocional que vai trazer a ela um certo amortecimento das suas turbulências. Então ela fica ali embriagada na energia da congregação, né? Ela se eleva, se emociona, sente até uma sensação que a gente pode chamar de carinho. Ela até sente uma certa inspiração para ser uma pessoa melhor, mas ela sai do seu culto, do seu grupo de estudos, ela sai da sua gira de umbanda, ela sai do seu ambiente espiritual, da mesma maneira que uma pessoa que sai de um cinema depois de ter assistido um filme que para ela faz sentido. Ela sai mexida emocionalmente, ela sai dopada emocionalmente, com essa turbulência do dia a dia atenuada por um momento ali que foi uma exceção. Enquanto ela estiver embebida naquele torpor emocional, ela ainda vai ter a sensação de que, puxa, o mundo é bom, isso, aquilo, mas efetivamente ela não vai construir mecanismos para uma mudança. Ela não vai mudar o seu próprio padrão de pensar, o seu próprio padrão de sentir. Muito pelo contrário, muitas vezes ao sair do seu centro espírita, da sua congregação, ela, entrando ali no carro, vai julgar o motorista do lado, né? Tudo em nome do amor. Mas ela vai meter o pau no cara que está fazendo uma conversão esquisita ou que simplesmente não fez o que ela achava que deveria ser feito no trânsito. De repente a pessoa nem errou na condução do veículo, né? Mas como não é como eu gostaria que fosse, eu critico. Então a gente muitas vezes não percebe essas nossas incoerências, que a gente sai dizendo gratidão, paz e luz, né? Mas com o dedo em riste. Então o que está faltando de maneira geral para nós é mão na massa, é realmente viver. Esquece se você é yogi, budista ou qualquer outra coisa, esquece inclusive se você é um zombeteiro, né? Viva a espiritualidade de maneira bem coerente, bem lúcida e consciente. Utiliza como referência os ensinamentos do budismo, ok. Utiliza como referência os ensinamentos de Cristo, ok. Mas seja você. Viva com a sua própria força. Todos nós somos divinos, sim. Então, que isso se revele. Não com palavras bonitas, não com atitudes que dão likes, mas com coisas simples. Seu vizinho está te incomodando, não sai xingando, vai lá e conversa. Sabe o que é? Exponha, aprenda a se expor ao mundo, aprenda a se colocar, crie o seu espaço pessoal sem ser egoísta, aprenda a dialogar, esquece os preceitos, as dogmas do caminho que você escolheu e apenas seja humano, ponto. Já valeu a pena. Uma outra coisa que também agora, há poucos dias, veio à tona é a questão da data limite, que foi dita por Chico Xavier. É importante que a gente, de novo, use o discernimento e pondere. O Chico era humano.
E como todo humano, por mais fantástico que ele tenha sido, que ele eu e você e ele, a gente é influenciado pelo contexto, pelos paradigmas vigentes no momento em que a gente está encarnado. Então, no momento em que o Chico estava encarnado, ele estava passando ali um momento de Guerra Fria, tensões de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Então é natural que, dentro da percepção que ele teve de um futuro possível, ele fizesse uma leitura dessas percepções, que com certeza eram reais, né? Ele fizesse uma leitura disso de acordo com seus filtros pessoais. Então, ponderem e observem. Existem situações de guerra extrema na Síria. A gente tem uma situação deplorável ocorrendo no Iêmen, né? A Arábia Saudita, um país riquíssimo, imputando ali por questões políticas e econômicas, uma situação de miséria a um outro país que é vizinho, sabe? Como eu disse, enquanto eu estou aqui gravando e a gente está falando, tem pessoas morrendo, tem mulheres sendo assassinadas por babaquice, sabe? Por ciúmes, por homens que são idiotas. Não tem outra palavra para colocar, né? Então, a situação no mundo, ela é essa. Né? Na África existem conflitos horríveis ocorrendo, armados. Então, ok, não temos uma guerra entre Estados Unidos e Rússia ou China, não temos uma guerra nesses moldes, como a gente acha que é um conflito global, mas a gente tem guerras acontecendo nesse exato momento em todos os 5 continentes. Tá? Em todos os 5 continentes. Aqui mesmo a gente tem, de uma forma um pouco atenuada agora, né, movimentos de guerrilha ocorrendo no norte da América do Sul. A gente tem situações extremas envolvendo tráfico de drogas, né, brigas entre facções. Em toda a América, em todo o mundo isso está acontecendo. Então não sejamos ingênuos. Tá? A possibilidade da gente desenvolver um contato extraterrestre oficial, porque não houve uma guerra de proporções como a gente acha que é uma guerra mundial, é ínfima. Tá? Mesmo porque a presença desses extraterrestres no nosso contexto, ela é espiritualmente, né, ela é sabida. Eles estão aí. Agora, o que esses caras vão ganhar, o que esses extraterrestres vão ganhar entrando em contato conosco? Não que eles tenham que ganhar alguma coisa, mas o que a gente vai trocar com eles? Nós, essencialmente, ainda somos brutos. Nós melhoramos a nossa caverna, mas a gente ainda se porta muito mais como animal do que como humano. Eu costumo dizer também que, de maneira geral, né, a espécie humana talvez seja a que menos tem senso de coletivo. De todas as outras espécies animais, talvez a nossa seja a que menos tem o senso de coletivo. É cada um olhando a sua própria bolha, né, e criando grupinhos que reforçam as suas opiniões pessoais. O senso de coletividade é diminuto, é raro. A gente sabe disso, infelizmente. Então, quando a gente fala de uma raça extraterrestre, eu quero que faça um exercício aqui com vocês de ponderação. A estrela mais próxima de nós fica a 5,6 anos-luz, ou seja, se a gente tiver uma tecnologia que consiga desenvolver motores à velocidade da luz, demoraria 5,6 anos para a gente chegar na estrela mais próxima para além do Sol, tá? A estrela mais próxima para além do Sol. Então imagine que essa civilização dessa estrela tem essa tecnologia. Elas viriam numa nave, porque pensa bem, se você tem essa tecnologia e você quer fazer uma viagem viajando 5 anos na velocidade da luz, você não vai construir uma navezinha pequena. Você vai empreender então recursos para, né, vamos aproveitar essa viagem. Afinal de contas, né, ela não é fácil de ser feita. Então você constrói uma nave, coloca ali um grupo de pessoas, normalmente, né, supondo que você vai pegar engenheiros, cientistas, estudiosos, além de outras pessoas, mas você vai pegar entre aspas,
pessoas com qualificação para entrar num contato, para desenvolver algum tipo de comunicação com outras possíveis raças, né? Então você imagina, no nosso ponto de vista, a gente tem os Big Brothers da vida aí, outros programas semelhantes em que se confinam 10 pessoas por um período de 3 meses, por aí. O que acontece? Porrada. As pessoas, algumas delas saem na mão, né? Se estapeiam. Então imagina uma civilização que vai ficar 5,6 anos viajando na velocidade da luz, no espaço, sem nenhum tipo de escape, né? Nenhuma forma de entreter, né? Elas vão ter que se aturar. De duas, uma. Ou a nave chega aqui com todo mundo bem, isso prova que aquela civilização consegue resolver os seus conflitos, ela é sábia, portanto, ou a nave chega aqui com um monte de ETzinho morto, né? Porque eles se mataram no meio do processo, chega uma nave fantasma aqui, né? Cheia de cadáveres. Né? Então ponderem sobre isso. Então, partindo do pressuposto de que uma civilização chegou até aqui dessa forma convencional, usando motores, ela vai ter que ter um nível de convivência, de respeito mútuo, muito maior do que o que a gente tem. Então, o nível de sabedoria é muito mais amplo. Quando eles chegam aqui e observam que a gente não consegue se respeitar porque a gente tem uma pele diferente da outra, a cor da pele é diferente, a gente se estapeia e se mata, a gente se acha melhor por conta disso, o que uma raça pressupõe querer trocar conosco? Ah, mas então eles vêm para nos ensinar. Vem nada, gente. Já fizeram essa bobagem passado aí, sabe, de tentar direcionar a nossa evolução. Só deu, desculpa o termo, só deu merda. Tá? Espiritualmente a gente sabe disso. Então hoje, quem está aqui, seres extraterrestres que já estão no nosso planeta, em bases intraterrenas ou subterrâneas, subaquáticas, já estão aqui, esses caras não se metem. Eles não se metem, eles não vão fazer contato ostensivo enquanto a gente não tiver maturidade emocional para ter um mínimo de troca. Se entre nós, na nossa espécie, a gente não consegue criar diálogo, não consegue observar o princípio de equivalência, né? De novo, se com cor da pele diferente a gente se estapeia, imagina ver alguém com forma de corpo diferente. Igor. Você está desenhando, cara. Então é necessário que a gente pondere sobre isso, né? A gente começar a ponderar sobre essa nossa necessidade de que alguém intervenha no nosso processo para que a gente consiga se desvencilhar dos problemas e que a gente cresça. Essa ideia de um Messias, de alguém que vem interferir, de que alguém que vai nos salvar ou que vai nos libertar, nos conduzir num caminho de crescimento físico ou espiritual, isso é atuação ou modo de reflexo da atuação de seres que num passado longínquo vieram para interferir no processo evolutivo da raça humana. Isso é ranço, né? A gente aí ficar esperando uma pessoa ou alguém, um evento, seja ele qual for, acontecer para que a gente mude. É a gente esperando a intervenção de alguém, é a gente agindo como ovelhinha. E o que a gente precisa realmente ser é responsável, é ser humano, é simples, mais uma vez dizendo, tá? Então essa questão da data limite, sinto dizer, por mais que não tenha ocorrido essa guerra, não vai mudar energia nenhuma. Também sinto dizer àqueles que estão dizendo que é uma mudança energética. Não, gente, não mudou energia coisa nenhuma. As pessoas continuam babacas. Eu e você, a gente continua reativo quando a gente pisa no cocô do cachorro. Tá? Enquanto eu e você, a gente não mudar a forma como a gente age no mundo, pode acontecer 15 mil datas limites, pode vir trocentos, uma enxurrada, um tsunami de energia espiritual, que a gente vai continuar sendo babaca. Tá? Então é isso.
Desculpe o tom de desabafo, também desculpe se a luz do vídeo não está muito legal, eu simplesmente sentei aqui na frente da câmera e comecei a falar, tá bom? Desculpa a qualidade técnica não tiver muito boa. É isso, não assuma nada do que eu falei aqui como verdade, tá? Use como ponderação, como discernimento, como eu disse, como um convite a um ponderar, a um discernir, né? Mais uma provocação mesmo, e não é de cunho pessoal. Eu não quero que vocês entendam que eu estou contra ou a favor desse ou daquele tipo de espiritualidade. Eu, mais uma vez, reforço, eu quero que cada um de nós realmente, efetivamente, vivencie a espiritualidade do jeito que cada um entenda ser. Se é pelo budismo, que seja pelo budismo. Se é pelo hinduísmo, que seja. Se é pelo yoga, que seja. Seja por onde for, mas viva. Seja mais íntegro, né? E se você não quiser dar alcunha nenhuma à sua jornada espiritual, melhor ainda. Se você não quer se rotular como yogi, como budista, ou como cristão, melhor ainda, né? Porque é o natural, né? Um índio que está lá no meio da mata, ele simplesmente está tentando ser a melhor pessoa, ele está buscando fazer o melhor para o contexto em que ele está inserido. Isso não é uma obrigação, isso não é um pressuposto para se atingir, né, o topo da evolução espiritual. Isso é um natural, A gente chegou num ponto, isso eu me lembro que eu falei numa palestra por volta do ano de 2010, uma palestra num grupo espiritualista de um amigo chamado Wagner Borges. Eu falei isso para ele, a gente chegou num ponto em que coisas que são básicas e naturais estão virando virtudes espirituais, né? Você falar de respeito já está virando uma virtude espiritual. Você falar de empatia está virando uma virtude espiritual. Não, gente, isso é o normal, é o natural. Então vamos deixar da babaquice de querer, sei lá, de querer se sentir melhor perante o mundo porque faz isso ou faz aquilo, porque está aqui num movimento de desenvolvimento. Babaquice pura. Vamos ser mais simples, mais pé no chão, na lata, né? Vamos viver a vida como ela é, da melhor maneira possível, sem máscaras e sem hipocrisia. Utilize as ferramentas que para você faz sentido, tá? Mas seja íntegro, né? Seja propagador de uma referência de que é possível pensar e sentir de uma maneira diferente no mundo como ele está hoje. Não espera uma data, não espera o relógio fazer 11:11, não espera dar 8/8, né? Gente, seja mais lúcido, proativo, eficaz, eficiente na sua jornada espiritual. Que a gente possa caminhar juntos e crescer juntos como humanidade. Muita paz, muita luz, espero encontrar vocês em breve. Mais uma vez, desculpa o tom de desabafo, mas é que eu não me contive. Até mais, namastê.